oportunidade dessa noite. Nós hoje temos a grata satisfação de estar recebendo aqui um amigo nosso do Rio de Janeiro, Dr. Hélio Ribeiro, e nós queremos dizer que esse momento para nós é muito importante porque inicia-se também hoje uma caminhada importante na nossa casa, na medida em que esse ano a nossa casa estará completando o seu cinquentenário, 50 anos de atividade voltada ininterruptamente para a divulgação do Espiritismo. Roteiro aí também pelo nosso litoral. Então, nós queremos iniciar esse trabalho passando por nosso irmão João Miller, que é o presidente do Conselho Regional aqui da nossa região, bem trabalhador aqui da nossa casa, vai fazer a apresentação do nosso convidado. Boa noite a todos. Registrar também a presença do nosso querido Souza Lima, presidente da UNIME, que se faz presente, prestigia o nosso evento nessa noite. O Hélio Ribeiro é uma pessoa muito especial que nós conhecemos, jamais reencontramos nessa vida há mais de 10 anos, um amigo querido, e ao longo desses anos a gente tem tido o privilégio de ter a companhia desse amigo querido. Hélio Ribeiro é advogado no estado do Rio de Janeiro, ele é presidente de uma casa assistencial, Casa de Batuíra, em São Gonçalo, né? Na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É ex-presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro, diretor do Conselho Espírita do Rio de Janeiro, que seria o equivalente hoje à nossa federação, vice-presidente da Associação Jurídico Espírita do Brasil e vice-presidente da Associação Jurídico Espírita do Rio de Janeiro, bem como membro da assessoria jurídica do Conselho Federativo Nacional da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E essa noite ele estará conosco falando sobre um tema muito importante, a perda de entes queridos, e ao final ele estará fazendo a dedicatória do livro Dr. Marsh, Em Dois Mundos, que está à venda ali embaixo, na livraria, e que fala sobre a vida do patrono espiritual do estado do Rio de Janeiro, um dos grandes nomes da homeopatia. Hélio, meu querido amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez entre nós. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar aqui para divulgar e conhecer um pouco mais da vivência espírita. Toda casa espírita é a nossa casa, é o nosso segundo lar. E eu estou sentindo-me em casa, nessa casa de amor e caridade, dessa querida Osório. Então é um prazer imenso estar aqui. E eu começo convidando os irmãos a fazer um passeio no tempo e no espaço. Vamos conhecer uma pequena aldeia chamada Betânia. Betânia ficava a pouco mais de 12 quilômetros de Jerusalém. Quando Jesus ia ou voltava de Jerusalém, passava em Betânia, porque lá vivia uma família muito querida dele. Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria moravam em Betânia. Sempre Jesus ia ou voltava em Jerusalém, passava na casa de Lázaro. Os laços de amor e carinho entre Jesus e essa família eram laços especiais. Jesus estava a 2 dias e 2 noites distante de Betânia, quando um homem a cavalo chega correndo a galope e diz a ele: Marta pede para que o Senhor vá comigo a cavalo a Betânia. Lázaro está muito mal e ela pede o seu auxílio. E ele responde: diga a Marta e também a Maria
que eu irei. Então vem comigo a cavalo, Senhor. Vai ser mais rápido. Não. Eu irei assim que eu completar a minha tarefa aqui. Mas, Senhor, são 2 dias e 2 noites de distância. Não sei o que acontecerá. Não, fique tranquilo. Eu irei em seguida. E aí ainda naquele dia Jesus ficou naquele local e aí começou a viagem a Betânia. Quando lá chegou, encontrou um clima de luto. Naquele mesmo dia em que o moço foi lhe avisar, Lázaro havia, segundo o entendimento deles, desencarnado. E Marta e Maria o receberam em pranto. E Jesus, abraçando as duas, chorou com elas. A forma do consolo é partilhar a dor, é entender a dor. Ele então pediu: leve-me aonde ele está. Mas, Senhor, já tem 3 dias que ele está lá enterrado. Leve-me lá. E alguns companheiros do Sinédrio, que o observavam de perto, acompanhando-o para ver se ele, de alguma forma, iria contrariar a lei de Moisés, foram junto. A pequena multidão foi aonde havia sido colocado o corpo de Lázaro. Naquela época não existia o costume do enterro. Era feito um buraco numa rocha, o corpo era colocado lá e uma pedra era colocada na frente daquele buraco e cimentado no entorno. E Jesus, quando lá chegou, com Marta e com Maria, disse para 2 operários: removam a pedra. E Marta e Maria falaram: Senhor, mas para quê? Ele morreu, o corpo já está em estado acompanhado, em estado avançado de decomposição. Senhor, livra-nos de passar por isso. Abra, tire a pedra. Lázaro não morreu. E aí começou um burburinho. Aquelas pessoas que estavam, entre aspas, fiscalizando o Senhor, disseram: quem é ele para trazer Lázaro do reino dos mortos? Isso não acontecerá. Está expondo as 2 irmãs ao ridículo. E ficaram mais de perto acompanhando. Os operários atenderam a ordem de Jesus, tiraram a pedra, removeram-na e um cheiro horrível saiu daquele local. E aí Jesus, aproximando-se, disse: Lázaro, venha. E Lázaro, que não estava morto, estava em processo de catalepsia, volta ao corpo, acorda, levanta, estava tudo enfaixado. E de onde estavam, alguns discípulos viram que Lázaro levantou. E Jesus disse: vá, desatai-o e traga-o aqui. 2 foram lá, tiraram as ataduras e Lázaro veio à luz do sol. Foi um escândalo. Aqueles fariseus que estavam querendo pegá-lo perguntaram entre si: quem é esse que até a morte consegue superar? Quem é esse que traz o morto de volta do reino dos mortos? Mas Jesus havia dito: eu não vim para derrogar a lei, sim para cumpri-la. Lázaro não estava morto. Trouxe-o de volta para a alegria de suas irmãs, de seus amigos. A certeza da imortalidade da alma é um dos pontos básicos da fé espírita. O espírita acredita que nós não somos um corpo de carne. Somos um espírito momentaneamente ligados ao corpo de carne. Quando esse corpo de carne vem a falecer, seja de que forma for, acidente, doença,
desgaste natural com o passar dos anos, seja de que forma for, o espírito continua vivo. Continuamos vivos e pulsando. Os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas vontades, só que em outro plano da vida. Hoje nós estamos aqui, encarnados, ligados em corpo de carne, uma legião de desencarnados, de seres que nos antecederam na grande viagem de retorno ao mundo espiritual, mas que continuam aqui. E como que nós, os espíritas, provamos isso? Através de um outro ponto básico da fé espírita, a comunicabilidade entre os dois planos da vida. Encarnados e desencarnados se comunicam. Como? Quando a maior antena psíquica do mundo estava encarnada, Francisco Cândido Xavier, através dele, diversos companheiros se manifestaram. São vários os livros que foram escritos com depoimentos de pessoas que já partiram para o outro lado da vida, mas que através da mediunidade de Chico Xavier, inquestionável, indelével, através de uma mediunidade autorizada, autêntica, eles voltaram e trouxeram a certeza, através de dezenas de livros que foram escritos com os depoimentos de espíritos que, apesar da morte do corpo físico, vieram trazer o consolo aos corações que ficaram na Terra. Tenho uma grande amiga de nome Ieda Hungria, e que conviveu com Chico Xavier durante muitos anos. E em sua casa, com uma frequência regular, e sempre privava da amizade pessoal do médium. E um dia, antes de ir para a reunião de consolo e conforto espiritual, aonde Chico se colocava à disposição dos espíritos e funcionava como lápis, através do qual os espíritos escreviam, ela percebeu, isso ela me contando, que Chico estava muito mal, estava muito doente. E ela falou assim: mas hoje você está tão doente, não seria interessante você ficar em casa? Pelo menos hoje você poderia ficar em casa. E ele disse assim: não, Ieda, eu não posso ficar em casa. Não posso ficar em casa porque aquela legião de mães e de pais chorando estão lá, me esperando para que um coração ou outro possa ser consolado com as cartas que virão. Não me permito faltar à reunião quando eu sei que muitos vêm de muito longe. E aí, nessa mesma noite, ele andando com muita dificuldade, parou na porta de sua casa e disse assim: aguarde um momento. Ela ficou na porta esperando. Quando ele entrou no quarto, abriu a mesinha, a gaveta de um armário pequeno e tirou algo e colocou no bolso. E foi para a reunião. As pessoas chegavam e iam cumprimentar o médium. Não iam dar detalhes daqueles que queriam informações. Não havia nem tempo hábil para isso, nem havia condições para isso. O fenômeno era por demais autêntico. E a Dona Ieda ficou lá dele, ele ficava sentado, as pessoas se agachavam para falar com ele. E ele sempre dizia: a bondade de Deus autorizará um ou outro de se comunicar. Mas a senhora aguarde. Quem sabe a senhora aguarde. Quem sabe o seu filho, a sua filha virá comunicar-se. E aí
naquela noite, Doriana percebeu quando uma senhora chegou e disse assim: eu viajei muito tempo, muitas horas, muitos dias para chegar aqui. Eu sou do norte do país e vim aqui porque já lhe mandei 2 cartas e não recebi notícia nenhuma de meu filho. Eu estou desesperada. Gostaria tanto de receber uma mensagem de meu filho. Ele tira do bolso aquilo que havia pego no armário. Mostra e diz a ela: essa é a foto de seu filho. E ela, surpresa, olha: é? O senhor guardou? Eu mandei na primeira carta. Pois ele está ao seu lado. A senhora aguarde, que o conforto virá. E aí, ela sentou-se. E a primeira carta foi para ela: dizia: mãezinha querida, não chore mais. O seu choro funciona como ácido em minha alma. Por favor, se a senhora sente saudade de mim, faça algo em benefício de quem sofre, em minha memória, e eu vou estar bem aqui. Minha mãe, coloque um sorriso em seus lábios, porque eu estou vivo, não morri. E ela consolou-se, e muitas outras mães, apesar de não ter recebido a carta, também ficaram consolados. E perguntei a Doriana: Doriana, nesses anos todos que a senhora passou por lá, teve algum momento onde Chico Xavier foi colocado em constrangimento por alguém que não acreditou em alguma mensagem? E ela parou, pensou e lembrou-se de um fato. Um casal teve uma separação litigiosa, muito ódio, muita guerra, separou o casal e tinha uma filhinha de 9 aninhos que amava tanto o pai quanto a mãe e que ficou desesperada com a separação. Foi regulamentada a visita, finais de semana alternados, a menina ficava com o pai. Mas o pai, devido ao emprego, mudou-se e só podia vir de 2 em 2 meses ver a filha. E a filha disse para o pai: mas eu não vou aguentar ficar sem te ver tanto tempo. E o pai disse assim para ela: quando você sentir saudade de mim, você fecha os olhos, pense em Deus, e eu vou estar à sua frente quando você abrir os olhos. Assim foi um meio que ele encontrou para consolar a menina, que também não podia ver. Aconteceu que na véspera da visita dele, a menina sofreu um acidente. Veio desencarnar instantaneamente. E passado um ano de dor, os 2 foram a Chico Xavier, na mesma noite, em busca de uma resposta. Ele, conduzido à força pelo pai e pela mãe dele, porque não queriam mais vê-lo sofrer como ele estava sofrendo. Uma depressão profunda já alimentava em sua cabeça pensamentos de suicídio. Como se o suicídio pudesse ser um caminho mais curto para encontrar aquele que passou. É uma porta falsa. Vai distanciar mais ainda, porque não aproxima. Aumenta a distância entre o ser que partiu e aquele que, pensando que se matasse, iria encontrar mais rapidamente com aquele que partiu. Forçado a ir, teve ele a surpresa e o dissabor de ver a ex-esposa lá também naquela mesma noite. Espraguejou um bocado, reclamou com o pai, com a mãe que ia embora e foi forçado a ficar. Ficaram na primeira fila, cada um em um canto do salão.
A mãe chorava copiosamente, apesar de 1 ano de desencarne de sua filha. O pai também sofria, mas ao mesmo tempo se revoltava pela presença da mãe, pelo estar ali obrigado, e por um detalhe: ele não acreditava na comunicação entre encarnados e desencarnados. Para ele, aquilo tudo era uma balela, era mentira, não era a filha dele. A Dona Ieda ajudou a Chico segurando os papéis, e quando deu 1h30 da manhã, Chico Xavier começou a ler as cartas. A terceira carta, a menina escreve assim: meus queridos pais, apesar da distância entre os dois, o meu coração continua sendo do papai e da mamãe. A mãe, ao ouvir aquilo, começa a gritar: é ela, é a minha filha. Ele, vendo que a mãe acreditou, começou a berrar: não é minha filha. Eu tenho certeza, isso é um embuste, uma mentira. E Chico Xavier, com aquela calma e ternura que é peculiar aos espíritos superiores, espírito evoluído não se perturba. E o homem espraguejando e ele continuando a ler. E a mãe, feliz, porque ela gritava que era filha. Lá pelas tantas, a última frase, a menina escreve assim: meu pai querido, termino essa carta lembrando que o Senhor me disse que quando eu sentisse saudades tuas, eu deveria fechar os meus olhos, pensar em Deus, e o Senhor estaria à minha frente. Quando o homem escuta aquela frase dita para a filha em segredo, ninguém poderia saber da frase, só ele e a filha, ele cai no chão de joelhos e chora muito. E diz: é a minha filha, ela não morreu. A certeza da imortalidade da alma consola nós que acreditamos nos postulados da doutrina espírita. Mas vamos mais além. A doutrina espírita também é ciência. E como ciência, uma médium de Belém do Pará se colocou ao dispor dos espíritos para que através dela, do século passado, anos 10 e 20 do século passado, ano a prato, através dela, acontecessem os fenômenos da materialização de espíritos. Espíritos se materializavam e falavam, eram tocados, se deixavam tocar, conversavam com pessoas, e isso era algo impressionante. A notícia correu de vento em popa. Um casal de judeus do Rio de Janeiro, muito rico, Frederico Figner e a sua esposa, passavam por uma prova muito difícil. Tiveram uma filha já em idade um tanto quanto avançada. Os filhos já eram crescidos quando essa menina nasceu. A menina, de nome Marta, tinha 5 aninhos quando, brincando nas águas mansas e tranquilas da lagoa de Araruama, na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, ela, a poucos metros do pai e da mãe, tropeça, cai e morre afogada em poucos minutos. O pai e a mãe não sabiam mais o que fazer. Tamanho era o desespero que visitava aquela alma. O que fazer agora que a menina partiu? Como recompor a vida? Como recomeçar? Como dormir? Como acordar? Se a luz de nossos olhos, que era a menina que encantava os nossos dias, não está mais aqui. Frederico Figner
leu nos jornais sobre Ana Prado, em Belém do Pará, sobre as experiências a que ela se submetia, e através de sua mediunidade os espíritos tomavam forma, se materializavam. Escrevi uma carta pedindo autorização para que pudesse participar daquela reunião. Apesar de judeu, ele acreditava, como todos os judeus, na imortalidade da alma e na reencarnação. Ele queria ver como que era possível acontecer a materialização. Veio uma carta de Belém autorizando que ele fosse para lá. Naquela época, o meio mais rápido era um navio a vapor, que mesmo assim levou 28 dias de viagem do Rio de Janeiro a Belém do Pará. Vale a pena dizer que Frederico Figner é o irmão Jacó do livro Voltei, da editora FEP, que fica com o dever de casa da gente ler e conhecer a obra do irmão Jacó no livro Voltei. E lá chegando em Belém do Pará, ele, naquela mesma noite, ele foi recebido no grupo seleto do qual participavam o governador da província do Pará, o presidente do Tribunal de Justiça do Pará, vários desembargadores participavam, e foi escrito um livro pela Federação Espírita Brasileira, organizado O Trabalho dos Mortos, ou Livro de João, assinado por essas autoridades que testificam a autenticidade do fenômeno. A médium fica em transe profundo, libera uma substância chamada ectoplasma, o espírito se veste dessa substância e, numa completa escuridão, ele sai e conversa com as pessoas. Sentados na primeira fileira, Frederico Figner e a esposa fizeram a prece, a médium entrou em transe, daí a alguns minutos a cortina se abriu. Frederico sente quando alguém senta em seu colo, passa a mão em seu rosto e diz assim: não fez a barba hoje, papai? Era Marta, voltou do reino dos mortos e estava ali, conversando com seu pai, conversando com a sua mãe. Durante 20 reuniões, Marta veio, explicou por que desencarnou tão cedo, explicou que precisava só de 5 anos para completar um ciclo reencarnatório, explicou como que ela foi recebida no mundo espiritual, por quem que a recebeu. Discorreu detalhes sobre a sua vida no mundo espiritual. E na última vez em que ela se materializou, Marta disse: meu pai, nós nos encontraremos bem depois, mas a gente vai se ver. Mas Marta não vai embora. Meu pai é preciso ir. Vim para testificar a imortalidade do espírito. Nós continuamos vivos, papai. A morte não existe. E fui embora. No livro Voltei, o pai, Frederico Figner, que se apresenta como o irmão Jacó, ele diz que foi recebido no mundo espiritual. O livro é maravilhoso para desmistificar o assunto morte. Fala em detalhes como acontece o processo da desencarnação. Vale a pena, como dever de casa, a leitura desse livro. E ele fala que foi recebido no mundo espiritual quando chegou por sua filha Marta, que no mundo espiritual já havia se tornado uma adulta, com o tempo que havia passado, dos anos que ainda lhe restaram na Terra. Mas, para nós que aqui ficamos, muitas vezes
o consolo parece que não vem. A dor parece que não tem um fim. E aquilo fica como se fosse uma tortura que não tem um fim. Mas aí, conhecemos uma casa espírita, passamos a frequentar, ouvimos a palavra consoladora, lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, conhecemos a doutrina espírita e descobrimos a certeza de que a morte não existe. Uma grande amiga minha ficou sabendo que estava com câncer, mas muito amiga. Morava numa cidade a 1h40 de distância da minha cidade. E teve um papel significativo na minha tarefa de espírita no estado do Rio de Janeiro. Pois durante 5 anos eu percorri todo o estado do Rio de Janeiro, visitando hoje 1.100 espíritas que o estado do Rio de Janeiro tem, com a palavra da unificação, para que pudesse haver a união da família espírita fluminense. E essa amiga, como dirigente espírita de um conselho, abriu muitas portas emperradas de casas espíritas que não queriam ouvir falar na palavra da união, da unificação. Então, uma gratidão muito grande nos envolvia, tornando-nos amigos íntimos. E quando soube da doença dela, fui até a casa dela e acompanhei de perto a evolução do quadro. No início era sobre um rim. E aí, feito o exame, ela foi ao médico e disse: se for um rim, eu tenho 2, o senhor me opera, tira um rim e eu fico bem. Mas os exames se acentuaram e quando o último resultado chegou, ela já estava com metástase. E ficou assim durante 5 meses, mas sem dor. Eu acompanhando de 15 em 15 dias, ia até ela. A gente se falava todo dia pelo telefone. Ela planejou a desencarnação dela. Se libertou de tudo. Doou em vida os bens que tinha para os filhos. Fez com que a certidão de óbito constasse sem bens. Fez com que na casa espírita que ela fundou e que ela presidia surgissem novas lideranças. Ela escolheu uma pessoa e fez, já ainda em vida, uma nova eleição. E a pessoa assumiu e ela transferiu a função de presidente para essa outra pessoa. E aí eu ia a ela e ela dizia para mim: eu muito triste, porque uma amiga muito íntima queria partir, como que nós iríamos saber aprender a conviver sem a presença constante dela? E aqueles momentos, confesso que foram difíceis, apesar do conhecimento e da vivência espírita, já pronunciando a saudade, aquilo que doía. Mas ao mesmo tempo, ela dizia: só o meu corpo vai morrer, nunca se esqueça, eu continuarei viva. E virei te dizer como foi a minha passagem. E eu ficava naquele estado de surpresa, mas ela estava dando testemunho da sua fé, a certeza da imortalidade da alma. E ela ficou muito doente, teve que internar-se. Fui ao hospital, foi a UTI vê-la. Não tinha assunto. E puxava um assunto e ela só em monossílabos, ela disse assim para mim: você quer saber de uma coisa? Sim, fale o que você quiser falar. Estou pronta. A hora que Nosso Senhor quiser, eu estou pronta. Estou com a mala pronta. O que é a mala que você vai levar? Que mala pronta é essa? Perdoei a quem tive de perdoar. Pedi perdão a quem eu tinha de pedir perdão. Me livrei
de todos os bens terrenos. Encaminhei a condução da casa espírita que Deus me deu a honra de fundar. Então, nenhuma pendência me prende à terra. A hora que o nosso Senhor quiser, posso ir. E acabou a hora da visita, estava saindo quando um amigo espiritual disse: volte-se e se despeça de sua amiga porque ela está partindo. Aí eu olhei, dei com a mão, ela deu com a mão, e no dia seguinte, mais ou menos 10h30 da noite, eu estava naquela doce luta de fazer duas crianças dormir. Vai deitar, não vou, e corre pra cá, corre pra lá, pega um, pega outro, nós vamos saber o que é isso. E naquela luta, não quer dormir, 10h30 da noite acorda todo dia 6 horas, que é uma luta para acordar também. E aí, finalmente, adormeceram, e no caminho, entre o quarto das crianças e o meu quarto, vi quando ela passou do meu lado e disse assim: e nem doeu. Eu tive um susto. Apesar de médio, a gente se assusta. E aí, disse para minha esposa, ela acabou de partir. 2 minutos o telefone tocou. Ela atendeu. E um pouco sem graça disse: aí disse a cidade. É de lá. Querem falar com você? Pode falar. Ela acabou de partir. E era o viúvo, consolando a mim e dizendo: a nossa amiga partiu. Eu disse: eu sei. Ela veio aqui e me disse: e nem doeu. Que é prova maior da mortalidade da alma, da naturalidade desse fenômeno, quando nós temos a certeza da continuidade da vida. E o que fazer em benefício daqueles que partiram? Quem assistiu ao filme Nosso Lar percebeu uma cena onde uma jovem que desencarnou, tudo dá a entender, de tuberculose, que naquela época campeava em nosso país, ela recebe e vê, como se fosse uma tela, a figura da mãe, orando em benefício dela. A doutrina espírita nos explica que a prece em favor daqueles que desencarnaram é o maior remédio e o maior presente que eles possam vir a ter. Então, quando tivermos um ser amado que partiu do outro lado da vida e aquele pensamento vier à nossa mente, devemos pensar da seguinte forma: que Deus te ilumine, que Deus te encaminhe, que Deus te abençoe. Assim que deve ser a nossa postura mental, porque a vida continua e o ser amado tem que continuar a sua vida do outro lado da existência, na pátria verdadeira. No livro dos Espíritos, os Espíritos Reveladores dizem a Allan Kardec que para o espírito desencarnado, para o espírito livre, dói muito mais reencarnar do que desencarnar. Lembrai de minha amiga, e nem doeu. Nesse livro, Dr. Martin em Dois Planos, que fala sobre um grande benfeitor, um amigo espiritual do estado do Rio de Janeiro, ícone do espiritismo e da homeopatia, amigo íntimo do Dr. Bezerra de Menezes. Ambos fundaram o Instituto Hahnemanniano do Brasil, que existe até hoje na Rua Africaneca, número 94, no centro do Rio de Janeiro. Ele, Dr. Guilherme Taylor Marsh, filho de imigrantes ingleses, veio para o Rio, nasceu na Serra Fluminense, na hoje cidade de Teresópolis, que tem esse nome, em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, a esposa do imperador Pedro II. E lá ele viveu até 7 anos de idade, quando a dor da orfandade lhe visitou.
ficou órfão de pai e de mãe aos 7 anos de idade. Encaminhado para o Rio de Janeiro, formou-se em médico, se apaixonou pela homeopatia e, igual ao Dr. Bezerra de Menezes, foi o primeiro médico homeopata de Niterói, cidade onde eu nasci, no estado do Rio de Janeiro. E lá se tornou médico dos pobres, atendendo a todos de graça e através da homeopatia, trazendo um alento para as dores. O livro tem uma parte biográfica, escrito por Alexandre Rocha, eu fiz o prefácio, e a segunda parte são mensagens que esse espírito ditou ao médium Raul Teixeira, do qual é muito amigo. E a mediunidade Raul Teixeira, através dela, o espírito, Dr. Guilherme March, escreveu páginas de relevo espiritual. Aqui, na parte biográfica, ele fala sobre a dor de ter que enterrar um filho. De forma ordinária, são os filhos que enterram os corpos dos pais. Mas a dor de um pai ou de uma mãe enterrar um filho é algo indescritível. E aqui ele diz: quando passei pelo transe mais doloroso para o coração de um pai, a concorrência aos atos fúnebres que por essa ocasião tiveram lugar, a parte que mostraram tomar nas minhas mágoas todas as classes da população de Niterói, derramaram um bálsamo consolador na chaga aberta em meu peito, pelo golpe tão violento qual inopinado. O filho dele, Adolfo, de quase 20 anos, veio a desencarnar quando caiu do alto de uma escada. Desencarne imediato. E ele passou pelo trânsito da dor de ter de enterrar um filho. Depois ficou viúvo em 1904 e a sua grande companheira o deixou ainda na carne até 1922, quando ele veio a desencarnar. Ele então passou pela dor de ter que enterrar a esposa e o filho. E o livro, toda a renda dele, é em benefício de uma creche, de um instituto que foi fundado em Niterói há mais de 70 anos, a obra social de relevo em nossa cidade, que tem 650 mil habitantes, é o Instituto Dr. March, criado inicialmente para atender a meninas órfãs. E hoje funciona como uma creche, atendendo 250 crianças que ficam lá o dia inteiro. A rede do livro, que fala sobre ele, tem as mensagens recebidas pelo médium Raul Teixeira em benefício dessa creche. E já caminhando para o final, eu gostaria de contar uma história também de dor e ao mesmo tempo de conforto. Uma pessoa passou, e eu, que tenho o compromisso moral de divulgar a obra desse espírito benfeitor, Dr. Guilherme March, estava no estado de São Paulo para realizar também um ciclo de palestras, onde eu tenho homeopatia e espiritismo, e daí aparece a figura do Dr. Guilherme March. E aí fui uma cidade pequenina, deveria falar lá na sexta, e eu estava desde quarta em outras cidades, e na quarta pela manhã a minha amiga, presidente do único centro espírita da cidade pequenina, no interior de São Paulo, me liga e diz assim: Hélio, o centro é muito pequeno, eu estou com receio de, se vier mais de 20 pessoas, não cabe no centro. O centro é muito assim pequenino e eu acho que ela ia te cancelar a sua vinda. Na verdade, ela estava com vergonha, ela achava que não ia ninguém. Apesar dela ter colocado anúncio na própria internet, colocou cartazes pela cidade historicamente protestante, ela achou que não ia haver público e queria cancelar a minha ida. Mas, eu disse a ela, não se preocupe, se você descobrir algum espaço físico na cidade maior, você peça, e a pessoa pode ser
que lhe empreste. Mas aqui não tem dinheiro, se for de graça, você pede. O único local que tem aqui é um salão de eventos da única indústria que tem em nossa cidade. A dona da indústria, uma pessoa que eu não tenho muito contato, mas posso pedir a ela. E ela foi a essa moça e pediu. Contou que ia ter uma palestra sobre espiritismo e homeopatia e se ela podia ceder o espaço. E a moça não titubeou, disse: posso. E ela ficou surpresa. Era um espaço para 150 pessoas. Ao mesmo tempo, vergonha. E se forem 10? Como é que vai ser? E a moça falou assim: olha, eu vou inclusive incentivar os operários a vir assistir, e eu virei assistir a palestra. E minha amiga depois me disse: a minha vergonha aumentou, eu pedi um espaço e ela cedeu, e disse que vem. E agora? Agora entrega a Deus, disse-me ela. E aí, chegou a noite, e eu comecei a palestra, a moça estava sentada na primeira fila, o salão encheu. E lá pelas tantas eu falo o nome: Dr. Guilherme Taylor Marsh. A moça levanta um grito e cai no chão. Eu nunca tinha visto aquilo. Falar o nome de um espírito benfeitor e uma pessoa desmaia. Eu fiquei desesperado. E disse assim: o que é isso? E minha amiga falou assim: continua. Os médicos vieram, eu continuei a falar, assim, um pouco assombrado, e os médicos atenderam ela, foi um mal súbito, e daqui a alguns instantes ela volta chorando. O salão fica ouvindo a palestra até o fim. E depois vem a grande surpresa. Ela disse assim para mim: era uma noite fria de julho, chovia fino, quando a minha tia-avó bateu no portão do Instituto Dr. Marsh. Eu não conheci meu pai. A minha mãe havia morrido de tuberculose. E minha avó também. E eu só tinha essa tia-avó. E eu tinha 5 aninhos. E a minha tia-avó já tinha 70. Estava doente também. Ela bateu a porta e disse assim: o seu pai mora aqui. Ele vai cuidar de você. E foi embora. E eu fiquei aguardando e o portão se abriu. E a pessoa olhou e entendeu tudo. Pensou de si para consigo: mais uma órfã que chega. Atendeu. E ela disse assim: a minha tia-avó me disse que o meu pai mora aqui. E a enfermeira entendeu tudo. Era realmente um pai para todas elas. Era ainda um orfanato para meninas órfãs. Eu queria ver meu pai com 5 aninhos. E aí, aquela atendente levou ela na secretaria do Instituto. Lá tem um retrato que vocês irão ver aqui, na contracapa. Ele olhou por retrato e disse assim: mas meu pai, seu pai já está no mundo espiritual, disse a atendente. E ela ficou lá até os 12 anos de idade, quando um casal que não tinha filhos, imigrantes da Europa, visitaram o Instituto e a adotaram. E ela, de muito miserável, pobre sem um tostão, tornou-se herdeira única dessa indústria. Foi morar em São Paulo. Só que todas as noites, antes de ser adotada, ela colocava a mãozinha no retrato e dizia: sua bênção, meu pai. Era o Dr. Marsh. E quando eu disse o nome do Dr. Guilherme Taylor Marsh, ela caiu no chão desmaiada, porque ela havia sonhado com o pai dela, o Dr. Marsh, o único pai que ela conheceu, e que disse a ela um dia antes da minha amiga pedir que eu estava no salão: minha filha, virão te pedir o salão emprestado da tua indústria. Empresta, minha filha, para ser um ato de caridade. E ela, que nunca havia sonhado com seu pai, ficou esperando a hora que alguém fosse pedir o salão. E quando a minha amiga pediu, ela disse: empresto. Mas não disse que foi o pai dela que lhe pediu isso.
Laços de amor nunca se rompem. Lázaro não morreu, ele apenas dorme. Os nossos meninos e as nossas meninas de Santa Maria não morreram, apenas dormem. Estão do outro lado da vida, agora uma situação espiritualmente falando muito melhor, porque a vida nunca termina, a vida continua. Que o nosso Pai Celestial abençoe a eles, abençoe também as famílias, trazendo o consolo que vem do mais altos céus para eles, hoje e sempre. Muita paz a todos, muito obrigado. Bem, nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco, presença carinhosa,